Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu vou abordar os principais arquétipos de relacionamento, que são as dinâmicas que vão acontecendo entre o casal, né, entre as relações. Então, os padrões que provavelmente você muitas vezes já tentou mudar, ou você saiu de uma relação, entrou em outra e a mesma situação continua se repetindo. Existe um porquê, né? A gente aprendeu sobre o amor, a se relacionar lá na infância com os nossos pais, com a família, e também foi herdando coisas culturalmente da sociedade ao nosso redor. Mas isso não é uma centena que a gente vai ter que viver isso para o resto da vida. Se a gente criar consciência, a gente consegue alterar e fazer escolhas diferentes para a nossa vida, para nossas relações. Então vamos entender cada um desses arquétipos e no final eu vou falar sobre o arquétipo saudável, né, que é o que de alguma forma acho que todo mundo busca e quer vivenciar uma relação mais segura, com conexão, com empatia e amor. Vamos para o nosso primeiro arquétipo, o Salvador e a vítima. O Salvador é aquela pessoa que está sempre disponível, resolvendo os problemas, dando os conselhos, muitas vezes carregando a dor do outro, pagando contas. Por fora, muitas vezes isso parece cuidado, parece amor, mas existe uma relação de desequilíbrio ali, né, de dependência da vítima com essa pessoa. Então, no início, muitas vezes vai aparecer essa relação de amor, mas o que acontece no fundo é que essa pessoa ela precisa se sentir útil. Então, ela precisa de alguém que seja dependente dela para ela se sentir útil. Então, percebe como casa bem essa relação, né? Como os dois se encaixam. Esse aqui precisa salvar alguém e o outro precisa ser salvo. Então, essa relação de dependência ela funciona muito bem. Só que não é muito saudável, né? Então, você vai ter uma pessoa aqui que não vai se sentir capaz e se os dois se manterem assim, conheço pessoas que viveram por muitos anos e estão até hoje juntos nessa dinâmica de relacionamento. Só que é uma relação que ela não cresce, né? Ela não evolui. As pessoas ficam estagnadas nessa dinâmica. Muitas vezes é que vai se sentir sobrecarregado, né, por estar carregando as coisas do outro ali. E ao mesmo tempo, quando a vítima muitas vezes vai fazer um movimento de crescer, de ir em direção à vida, de ir em direção aos seus sonhos e às suas metas por conta própria, o salvador ele vai se sentir ameaçado. Porque se o outro não depende mais de mim, quem sou eu dentro da relação? Eu não consigo mais ver essa relação da forma como eu vejo. Então, essa pessoa, o salvador, ela vai se sentir insegura e muitas vezes vai sabotar o movimento da outra pessoa de crescer, de ir em direção à vida e aos seus sonhos. Então, essa dinâmica ela acontece muito dentro das relações. Vamos ver a forma prática, né, os sinais práticos de quem age como um salvador. Então, o salvador, ele é aquela pessoa que ele se sente responsável pela felicidade do outro. Muitas vezes ele vai se ressentir, mas ele vai continuar ajudando, apoiando a outra pessoa. Ele fica ansioso quando as pessoas não precisam dele, quando a pessoa, né, não está na dependência. E os sinais de quem está na vítima, na dependência, é que você não consegue resolver as coisas sozinhos, não se sente capaz, fica sempre nessa dependência da iniciativa do outro tomar as decisões, do outro escolher o que, que vai ser o menu do cardápio que vocês vão comer no restaurante, do que vai ser o almoço, a janta. Então, é bem essa dinâmica que vai acontecendo. A vítima, ela também vai usar frequentemente da sua fragilidade para manter o outro por perto. Então, é como se eu não sou capaz, eu preciso muito de você aqui, eu não sou ninguém sem você aqui. Ela tem um senso de valor que é muito baixo. Ela se sente insegura quando o outro se afasta por um determinado tempo também, né? Por questões, às vezes, de viagem de trabalho, alguma questão assim. Ela acaba se sentindo insegura em estar sozinha, sem a presença da outra pessoa. E quando algo dá errado, ela joga a responsabilidade sempre para o outro, já que é o outro que toma a iniciativa, né? Então, um caminho para você sair dessa dinâmica entre o salvador e a vítima é o salvador conseguir trabalhar esse senso de se sentir amado, de merecimento, de amor, sem precisar ser útil o tempo todo, né? Sem precisar estar cumprindo uma função dentro da relação, simplesmente se permitir ser, estar ali e ser amado, por quem ele é, né? Sem precisar estar socorrendo ninguém o tempo todo. E a vítima, claro, desenvolver o seu senso de capacidade, né? De ir ao mundo, de colocar os seus sonhos, sair um pouco dessa dependência, desse medo de se colocar à prova, né? E poder também se sentir amada por inteira, mesmo com as suas limitações, mesmo com a sua imperfeição.
Então é esse medo de colocar, né, se colocar em risco, falhar e ser rejeitada de alguma forma por isso também. Então essa é a dinâmica, né, para você conseguir ir criando consciência e mudar esse ciclo. Vamos para o próximo arquétipo. Vamos agora para o segundo arquétipo de relacionamento, o evitativo e o ansioso. É uma relação que ela tem um grande poder de magnetismo, de atração, mas que se machuca com essa mesma intensidade. Vamos entender como que isso funciona dentro da relação. Então, o evitativo é uma pessoa que cresceu, né, e aprendeu quando criança que talvez depender do outro pode ser perigoso, pode ser doloroso. Então, ele criou uma couraça, uma armadura para se proteger e aprendeu a ser, criou uma certa independência emocional, né, para não correr o risco de se machucar. E o ansioso é aquela pessoa que aprendeu que o amor precisa ser provado todos os dias, que precisa ser lutado pelo amor, que precisa ser conquistado todos os dias. Então, é uma pessoa que vai buscar muita intensidade, conexão com a outra pessoa, e aqui é a pessoa que tem medo de se conectar de verdade com a outra. Então, quando ele sente que a outra pessoa está, né, talvez exigindo demais demonstrações de amor ou querendo uma conexão mais profunda, mais séria, o evitativo ele vai se afastar, ele vai recuar, né, vai buscar uma certa distância. E isso faz com que o ansioso busque ainda mais conexão e o outro acaba ainda se afastando mais. Então é essa dinâmica, né, dolorosa que acontece dentro da relação. E quanto mais, né, o evitativo foge, mais o ansioso vai buscar. E essa busca, essa intensidade, é o que gera a atração um pelo outro, porque o evitativo ele vê algo aqui nessa conexão. No fundo, ele gostaria de se conectar com essa outra pessoa. Essa intensidade é o que faz ele se manter. E no ansioso é exatamente essa fuga do evitativo que faz com que ela tente ir cada vez mais atrás, de fato comprovando a crença do ansioso de que o amor precisa ser conquistado, lutado todos os dias. Então, os sinais, né, do evitativo e do ansioso. Então, o evitativo, quando a coisa está ficando mais séria, criando mais intimidade, conexão, ele se distancia, ele some, se afasta, né? O ansioso, se ele mandou mensagem umas 3 vezes e não recebeu resposta, ele já entra em uma espiral onde os pensamentos não param e tende a se sentir rejeitado quando o outro não responde. E o evitativo muitas vezes também vai se sentir sufocado por essa demanda de atenção, de provação de amor que o ansioso exige, né? Então, qual o caminho para sair desse aspecto de relacionamento? O evitativo ele precisa aprender que gerar intimidade não é uma ameaça, né? E como que pode ser feito isso com uma certa segurança, colocando os limites, né? De até onde eu consigo ir, até onde é seguro para mim ir conversando sobre isso com o outro, né? Ó, o que você está me pedindo, estou me sentindo, tá sendo um pouco demais para mim nesse momento, né? Às vezes o ansioso tem essa coisa de provação. Então, o ansioso, ao mesmo tempo, ele precisa aprender que a sua própria presença tem valor, que não precisa ser provado o tempo todo o quanto o outro ama, né, a pessoa ansiosa, o quanto o amor, quanto de amor você tem por mim, digamos assim. Então, aprender a se valorizar, né, em que o outro não precisa estar provando o tempo todo do seu amor por ela. Então, esse é o caminho, né, de reconhecer o seu valor e de ter esses limites claros, né, quando estão sendo ultrapassados, para ir criando consciência dentro dessa relação. Vamos agora ao terceiro arquétipo, o arquétipo de fusão. É um relacionamento que ele sempre começa com muita conexão, muita presença e entrega inicial, mas que depois, no meio do caminho, acaba se dando conta de que perderam algo essencial, que é a sua individualidade, o si mesmo. Então é como se acontecesse uma projeção um no outro, de que o outro veio para me completar, veio para me preencher, eu não preciso de mais nada fora. Então eles ficam muito em si mesmos, né? Deixam amizades, hobbies, muitas vezes família de lado e fazem tudo juntos, tudo um muito na dependência do outro. Por um tempo funciona bem essa conexão, mas conforme o tempo vai passando, eles vão vendo que o outro não está me preenchendo completamente, que eu tenho outras necessidades, que eu tenho, né, outras questões para serem olhadas e muitas vezes ele entra nesse espaço de sufocamento, né, um com o outro. Então a pessoa ela já não sabe mais quem ela é, já não tem mais contato com seus amigos,
já deixou de praticar os seus hobbies, ela se perdeu de si mesma nessa fusão, né, dentro da relação. E aí a relação ela entra em crise geralmente porque é isso, essa projeção que foi feita lá inicialmente, né, de que eu encontrei, né, aquilo que me faltava vem por água abaixo. Então, o aprendizado, né, dentro dessa relação é saber que o espaço dentro da relação ele é saudável e necessário, né, para que os dois não se sufoquem um no outro, né, não fiquem nessa dependência um do outro. Então essa individualidade, né, fortalecer essa individualidade dentro da relação é necessário. Então, aprender que amar não é dissolver e aprender que espaço não é ausência de amor, e sim que dois inteiros funcionam muito melhor do que duas metades tentando se completar. Essa é o arquétipo da fusão. Então vamos lá para o nosso último arquétipo, o par consciente. Esse não é um arquétipo da perfeição, e sim da intenção. Não é uma relação perfeita, isso não existe, e sim é uma relação que tem seus problemas, tem suas questões, mas são pessoas que escolheram conhecer a sua dor, conhecer as suas questões e não deixar com que isso governe as relações, não deixar com que os impulsos dessa dor tomem conta da relação. Então são pessoas que conseguem ter momentos de pausa quando percebe que algum gatilho, alguma emoção está vindo à tona, parar, se perguntar o que que isso está me mostrando, qual é a dor que está vindo à tona, qual o gatilho que ativou isso em mim, sem jogar, né, projetar isso no outro, sem jogar essa responsabilização para o outro, sem jogar a carência interna, né, na responsabilidade do outro nutrir isso. Então são dois indivíduos que já conseguiram fazer uma certa caminhada, pode ser um ex-salvador que aprendeu a receber, pode ser um evitativo que conseguiu dizer preciso de espaço sem precisar fugir ou sumir da relação. Pode ser um ansioso que muitas vezes aprendeu a viver com a incerteza. E são pessoas que estão caminhando, estão evoluindo e estão ali como um indivíduo, como inteiros, né? Tendo seus amigos, seu espaço, seus hobbies e se encontram para desfrutar da vida, para desfrutar da companhia um do outro. Né, tem esse senso de admiração, eles não estão se unindo por uma carência, por uma dependência emocional, e sim eles estão escolhendo de forma consciente compartilhar da vida. Então, é uma relação que existe muito diálogo, né? A pessoa ela sente que tem segurança para expor sobre as suas emoções, que não vai guardando, segurando tudo dentro de si, até o momento onde não aguenta mais e explode. Então, essa comunicação ela acontece de uma forma fluida, né? Ela consegue expressar suas emoções, se sentir ouvida, se sentir segura, e esse espaço ele vai cada vez criando mais conexão, mais intimidade e vai abrindo cada vez mais espaço para essa vulnerabilidade poder ser expressada, né? Para que cada um expresse a sua emoção, as suas limitações, as suas frustrações e se sentir mesmo assim seguro, acolhido e amado dentro da relação. Então é isso, você poder de alguma forma ser você mesmo inteiro com os seus lados positivos e negativos e mesmo assim se sentir amado. Eu acho que é isso que a gente busca, essa segurança dentro da relação e não uma relação de dependência, de carência, né, ou de dor. Então, de alguma forma, se você se identificou em algum desses arquétipos, saiba que é totalmente possível a gente transformar isso, né? Cada arquétipo ele carrega em si um padrão que foi aprendido, como eu disse, lá na infância, ou culturalmente, socialmente, né, no lugar onde a gente vive, mas que a gente tem a escolha de poder fazer diferente, que a gente tem a escolha de poder decidir aquilo que a gente quer viver dentro de um relacionamento. Isso seja num relacionamento íntimo, na família, nos amigos, a gente pode escolher aonde a gente quer estar, com quem a gente quer estar e de que forma essas relações elas acontecem. Então, como uma forma de autorrespeito a si mesmo também, né? De tipo, não se manter em relações tóxicas, de não se manter em lugares que não te valorizam e te respeitam como você é. Então, né, a gente começar a trazer esse auto-amor para que de fato a gente esteja inteiro em qualquer relação que a gente entre. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, me segue aqui. Eu pretendo postar mais vídeos, né, sobre relacionamento, sobre comunicação nas relações, para poder estar contribuindo, né, e cada vez a gente encontrar pessoas mais
felizes e saudáveis também inteiras dentro das relações. Até mais.